Tá difícil aí de ligar o som? É que essa minha assistente aqui tá meio difícil. Obrigado, Deus, por esse momento especial da nossa vida. Obrigado pela tua bênção, por podermos desfrutar, Senhor, da tua palavra. Senhor, conduz todas as coisas, abençoa o teu filho que vai trazer esse direcionamento e o teu nome seja glorificado sobre tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, olha só. Então, nós vamos estudar o que eles chamam de introdução. O que é introdução? É um estudo que se faz, por exemplo, se a gente faz uma introdução ao livro de Lucas, então ele vai dar uma geral sobre o livro de Lucas. Nós vamos fazer uma introdução ao Novo Testamento. É uma geral sobre cada livro. Ele vai dar uma passada na história e cada livro e tal. Aqui na lição de hoje, a lição 1, ele tem uma introdução. Vou compartilhar aqui. Ele tem uma introdução aqui. Ó, ele mostra o seguinte: primeiro, que o objetivo desse livrinho que nós estamos estudando é dar uma geral a respeito dos 27 livros do Novo Testamento. Nós vamos ver o que é uno nesses 27 livros, o que é variado. Tem coisas que são de todos os livros, tem coisas que são específicos das cartas paulinas, tem coisas que são dos evangelhos sinóticos, tem coisas que são específicas do evangelho de João. A gente vai, então, olhar esse geral. A gente vai ver qual que é o propósito geral da Bíblia, para a gente ver o que vai estudar, como é que vai interpretar, vai ver quais são alguns assuntos que são fundamentais para a gente poder entender Novo Testamento. Então, não é possível a gente entender Novo Testamento sem entender algumas coisas. Vamos sempre lembrar, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma coleção de livros. Então, quando a gente estiver lendo o Novo Testamento, nós não estamos lendo uma parte de um livro apenas. Nós estamos lendo um conjunto de livros dentro desse conteúdo maior. Se eu estiver lendo o livro de Atos, eu estou lendo um tipo de literatura. Se eu estou lendo o livro de Romanos, eu estou lendo outro tipo de literatura. Então, quando eu vou ler uma coisa ou outra, eu tenho que ter isso mais ou menos entendido. Primeira coisa que eu quero explicar para quem está aqui é sobre a história do cânon. O que é cânon? Cânon não é uma palavra bíblica. Cânon é uma regra, uma régua que servia para poder medir as coisas. Então fala, o tamanho das pedras que nós vamos cortar vai ser de acordo com esse cânon, ou seja, com esse padrão aqui. Então, por que é que a igreja reconhece esses 27 livros do Novo Testamento? Ah, mas aparece um livro lá chamado O Evangelho de Barnabé. Aí, por que a igreja recebeu esses 27 livros e não recebeu o Evangelho de Barnabé? Para a gente que está estudando, e é o caso de vocês aqui, é impossível a gente entender, aliás, é possível e é necessário a gente entender por que a gente usa esses e não usa outros. Da mesma forma, a gente usa 39 livros do Velho Testamento. A Igreja Católica usa 46, alguma coisa parecida. Por que a gente usa o livro A ou não o livro B? Então, essa é a nossa chamada cânon. Qual é a regra que definiu 27 livros e não o outro? Outra coisa, a gente precisa entender sobre o texto. O Novo Testamento foi escrito pela mão de Paulo ou pela mão de Lucas. A gente tem esse manuscrito hoje? Não.
Não tem mais esses originais que foram escritos por eles. Existem cópias que a gente entende serem fiéis nas cópias daquilo lá. Agora, esses são manuscritos. Então, se você olhar na sua Bíblia, o texto da mulher adúltera, lá em João, vê quem acha aí para mim, por favor. Eu não sei se é João 8. Alguém, isso mesmo, João 8. Vê o que na sua Bíblia tem de diferente aí. Vamos ver se a gente, na Bíblia sua, também tem. O que tem de diferente em João 8:53? Aliás, João 7:53. E que também tem em João 8:11. E cada um foi para a sua casa. Não, eu estou falando assim, o que tem de diferente aí, Ron? Quando você no texto, você fala... Isso. O Léo está colocando aqui, ó, tem a chave no início do texto. Essa chave, ela vai aparecer de novo lá no final. Correto? Então, a gente tem uma chave em João 7:53 e tem uma chave de novo lá em João 8:11. Alguma Bíblia tem alguma observação sobre isso aí embaixo? Alguma nota? Não? Na minha Bíblia antiga tem, nessa atual não tem. Tem uma nota específica sobre isso? Não, em alguma Bíblia aí, não. Na nossa, não. Tá, ok. Lá em Mateus, capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6. Onde é que aparece, na oração do Pai Nosso, onde é que aparece chave de novo? As ofensas. Hoje Tem também, né? Tem duas vezes. Exatamente. Tem no versículo no 13 e no 15. E no 15. Ó, isso é uma coisa interessante, que a gente raramente repara. Né? Esse texto lá de Mateus, lá de João 8, significa o seguinte: esse texto, quando tem esse colchete, significa que ele não aparece em todos os manuscritos. Tem manuscrito que tem manuscrito que não tem. Então, o povão da igreja do dia a dia vive muito bem sem saber disso. Agora, a gente que está estudando vai aprendendo a compreender isso. Foi formado um cânon, ou seja, um padrão, para poder definir que livro se considerou sagrado ou não. Vamos lembrar isso. Você tinha o Velho Testamento, as coisas estavam lá. Quando Paulo pregava, ele não pregava em um texto do Novo Testamento. Ele pregava os textos do Velho Testamento. Aí ele mandou uma carta lá para a igreja de Corinto, por exemplo. Mandou uma carta lá para a igreja de Romano. Ele não mandou um trecho bíblico. Ele mandou uma carta dele. À medida que os anos foram se passando na igreja, aquela carta, por ter sido de Paulo, por ter sido uma carta que as igrejas começaram a falar assim, foi o Paulo que mandou, vamos fazer uma cópia dessa carta. Aí ia lá fazer uma carta para ler também lá em Éfeso. Porque, cara, foi uma carta que foi ensinada pelo Paulo. Aí o cara fazia uma cópia da cópia do Paulo e mandava lá para a Galácia. Então, isso eram os chamados manuscritos. Então, nós temos
o cânon, que são as regras que definiram que essa carta de Paulo era canônica, e tem, por exemplo, a gente tem uma notícia, numa interpretação da carta, a segunda carta de Paulo, a gente tem uma impressão, depois nós vamos estudar isso, que entre a primeira carta e a segunda carta teve uma carta de Paulo que se perdeu. Então, Paulo teria escrito 3 cartas para a igreja de Corinto, só se preservaram 2. E nós vamos acreditando que o Espírito Santo conduziu esse processo de tal maneira que ficaram preservadas essas 2, porque essas 2 elas seriam úteis para nós hoje, mas que aquela terceira não era útil para a gente hoje. Então, o cânon é a regra que serviu para poder definir o que é um texto canônico ou não. Depois a gente viu que nós temos só cópias, a gente vai estudando manuscritos, por isso que você vai ter algumas Bíblias que são de traduções diferentes. Nossa tradução normalmente usam os mesmos manuscritos, mas tem hora que não tem diferença só de palavra. É possível que você tenha um trecho inteiro. Então, por exemplo, no texto usado pela Igreja Católica, não tem essa parte do original, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por isso que os católicos não fazem esse trecho na oração. Entende isso? Então, assim, por que os católicos não... Porque no texto deles não tem, eles usaram outro manuscrito. Então, não é só uma diferença na hora da tradução de perdoa as nossas dívidas e perdoa as nossas ofensas. É que lá não tinha esse trecho nos manuscritos usados por eles. Terceiro, o mundo do Novo Testamento. Para a gente poder interpretar alguns textos bíblicos, quanto mais a gente conhecer sobre o mundo do Novo Testamento, mais fácil será para a gente poder compreender. Então, eu preciso saber a questão da cultura grega, como é que funcionava no Império Romano. Por exemplo, quando Paulo diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e contra carne, porque a gente tem que usar o capacete da salvação, a coroa da justiça. Paulo está se utilizando ali das figuras do soldado romano. Quando lá no Apocalipse vai falar sobre o Messias que vem, aquele que vem lutar, o soldado, na hora que ele vai falando, tem um capacete não sei do que, tem espada não sei do que, ele está definindo um soldado romano. Então, quanto mais a gente tem conhecimento cultural, melhor para a gente poder entender o texto. Nós pregamos há poucos dias, quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. O que era o arado naquele tempo? Quando a gente pega outro exemplo, o filho pródigo. O filho pediu a herança, foi embora. Porque naquela época se considerava que um filho podia pedir a sua herança antes do pai morrer. Mas a partir daí ele estava considerando o pai morto. Então era assim que funcionava daquele jeito. Entende? Se a gente puder ter uma compreensão da época, ajuda muito a gente. Quarto, o Antigo Testamento é um conhecimento indispensável para o Novo Testamento. A gente não pode estudar o Novo Testamento se não tiver a compreensão básica do Velho Testamento. O que é a aliança no Velho Testamento? Essa aliança serve para o Novo Testamento? O que era o sacrifício no Velho Testamento? O que é o sacrifício hoje? O que era a Páscoa no Velho Testamento e o que é Páscoa hoje? Todos esses aspectos eles são muito importantes para a gente poder compreender o Novo Testamento. Outro, a língua. O texto foi escrito numa língua grega. A maioria de nós não conhece língua grega. Então, no segundo volume, a gente vai fazer o primeiro agora, no segundo, vai ter uma avaliação ou outra de uma palavra ou outra por causa do grego. Eu vou só dar um exemplo aqui que eu tenho gostado de dar.
Quando você pega Efésios capítulo 6, nós já até vimos isso, quem estudou em outra aula. Efésios capítulo 6. No versículo 1, diz o quê? Filhos, obedecei a vossos pais, ao Senhor. Ok. Filhos, obedecei a vossos pais. No Senhor. Quem são os pais que está sendo dito aí? O pai e a mãe mesmo. O pai e a mãe, correto? Lá embaixo no versículo 4, o que que diz? E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quem são os pais que aparecem aí? Os mesmos que eu falei, né? Pois é. No português, é o mesmo. No grego, essas duas palavras são diferentes. Ah, é? Na primeira, ele usa uma palavra que serve para pai e mãe. Na segunda, ele usa uma palavra que só serve para pai. Porque na cultura da época, quem era responsável pela disciplina era o pai. Então, quando Paulo escreveu, ele estava dizendo assim: filhos, obedeça a seu pai e sua mãe. Pai, cuidado, porque na hora que você for disciplinar o seu filho, você não pode provocar ele na ira. Porque era o costume da época. Então, veja, essas diferençazinhas a gente não percebe no dia a dia, né? Como lá o texto famoso, que os teólogos não têm uma concordância com relação a alguma coisa, mas lá, quando Pedro diz assim, Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor. Tu sabes que eu te agapao, por exemplo, que era uma das palavras para amor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te agapao. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. No português, aparece amo, mas lá no grego aparece uma outra palavra. Porque o Pedro mudou o discurso um pouquinho, é como se ele dissesse depois, sim, Senhor, tu sabe que eu gosto de ti. Então, nós temos essas dinâmicas na hora de quem vai estudar a Bíblia. É preciso que a gente possa saber um pouquinho sobre o cânon, saber um pouquinho sobre os textos que têm manuscritos diferentes, compreender um pouco sobre o mundo do Novo Testamento, entender a importância que o Antigo Testamento tem no Novo, perceber que existe nuances que são linguísticas, e que a gente vai olhar isso um pouquinho lá na frente. Primeiro, alguma coisa até aí, alguma observação, alguma curiosidade, alguma pergunta? Ok, então tudo bem. Vamos começar, né? A primeira lição, então, porque essa aí é uma introdução que o livro nos trouxe. De novo, vamos lembrar que todas as virtudes desse material não são minhas. E todos os defeitos também não são meus. Ele é de um autor, né, que está aqui, William Smith. Talvez a forma de apresentar uma coisa ou outra pode ser minha, mas não as virtudes aqui, os defeitos, tá? Ó, Ô ele Zé, eu ia começa... fazer uma pergunta aqui, acabei desligando a reunião aqui, sem Por querer. favor, faz aí. Mas Pergunta é era. sempre bom. Você falou esse negócio da tradução aí, que a nossa tradução, ela veio de um manuscrito diferente do manuscrito católico. Eu não sabia disso. Para mim, era o mesmo manuscrito, que no caso é Vulgata, né? Que é o Não, latim lá. não. Tá, vamos só voltar aí, tá? É só assim, ó. Uhum. Nunca considere um manuscrito. Você não tem um manuscrito. A Bíblia são 27 livros. Tem 27 manuscritos de 27 livros. Primeiro, eles não estão todos num volume quando estão na nossa Bíblia. Paulo escreveu a cartinha dele lá para a igreja de Corinto.
Lucas escreveu o evangelho dele lá para um canto, então você tem 27 livros originais. Depois você tem 3 manuscritos aqui de Romanos, tem 7 manuscritos lá de Corinto, enfim, você tem manuscritos diferentes. Agora, a tradução católica, alguns desses manuscritos foram diferentes. Ninguém tem o texto original escrito pela mão de Paulo lá. A Vulgata é uma tradução já feita por São Jerônimo, já no século IV, que ele pega, dentre esses manuscritos, ele pega e faz uma tradução para o latim. Então, a diferença não são em todos os manuscritos. No manuscrito de Mateus, aquele trecho foi diferente do que foi utilizado no manuscrito do João Ferreira de Almeida ou da St. James lá, por exemplo. Tá? Então, assim, só pensa assim, primeiro que não é o manuscrito da Igreja Evangélica é diferente do manuscrito, porque não existe um manuscrito. É assim, aquele trecho utilizado nesse livro aqui foi diferente daquele trechinho lá do final de Mateus do outro lado. Tá? E a Vulgata não é um manuscrito. A Vulgata já é uma tradução. Sim, não, eu sei que a Vulgata já é uma tradução, mas eu achei que quando o João Ferreira de Almeida, por exemplo, faz a sua tradução aqui, ele só pegava da Vulgata e fazia uma tradução. Não. Do latim da Vulgata já fazia uma tradução para o português. Não. Ele foi, então, em originais, não originais, né? Mas o que eu estou entendendo é assim, Paulo escreveu uma carta lá de próprio punho. Sim. Aí eu tenho o cara não tem esse próprio punho do Paulo, mas ele tem um manuscrito que, vamos dizer, foi uma xerox, né? Nossos dias atuais seria uma xerox do manuscrito do Paulo lá, do que o Paulo escreveu de próprio punho. Aí essa xerox ou esses manuscritos tem vários, certo? Sim. Várias pessoas que escreveram o mesmo textinho lá do Paulo e tal. Sim. Só que nessa questão de uma pessoa e outra escrever, às vezes uma coisa ou outra mudou, é isso? Sim, exato. Certo. Aí na hora da Igreja Católica fazer a tradução dela, ela pegou um manuscrito que está dizendo A. E na hora do João Ferreira de Almeida fazer o dele, pegou outro manuscrito que está dizendo B. É, mais ou menos assim, tá indo bem no caminho. Só lembra assim, ó, a tradução católica não é só a da Vulgata. Se você for lá no Museu do Vaticano, você tem um códice lá, que era um trecho de um manuscrito mais antigo possível. Por exemplo, chamado Códices Vaticanos. Os evangélicos, inclusive, utilizaram desses códices também para fazer tradução. Então, a tradução não é assim, original, aí a Igreja Católica usou a Vulgata. Não, a Vulgata é uma versão. Existem traduções católicas também que não vieram só da Vulgata. Tá? Tem tradução católica também que vieram direto do grego, que ela não veio, é até usado a Vulgata como base. Da mesma forma que traduções evangélicas se utilizaram da Vulgata, mas se utilizaram de textos originais, a maioria. Sim, não, essa parte eu tô até entendendo, né? Mas o que eu tô falando é assim, na hora do pessoal, vamos lá, pegou um trechinho da Vulgata e outro ele resolveu pesquisar lá nos manuscritos. Sim. É essa questão que eu tô querendo entender aqui, deixa esclarecer para mim mesmo aqui, é que na hora de pegar o manuscrito, por exemplo, de uma carta de Paulo, vamos dizer, a Igreja Católica usou um manuscrito lá que ela achou que era mais válido e o João Ferreira de Almeida usou outro manuscrito. Sim. Né? Sim. E aí, por isso, só que não tem algumas diferenças. É isso mesmo, só que nenhum trecho tem diferenças fundamentais, não. Tem esse assim, ó. Você tem um manuscrito que não tem a história da mulher adúltera. Talvez seja o trecho maior. Tem manuscrito que não foi copiado a história da mulher adúltera. Tem manuscrito que não tem, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sim, que é o exemplo que você deu. Não é mais cedo. Então é isso. Acontece, não tem grandes divergências. Você tem uma divergência, por exemplo, do texto usado pelos Testemunhos de Jeová. Lá em João 1:1, todas as nossas traduções dizem assim: no princípio era o verbo ou a palavra, ou logos, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse verbo era Deus
a gente traduz com D de letra maiúscula. Só os testemunhos de Jeová traduzem ele como Deus de letra minúscula. Porque eles quiseram ou tem alguma coisa no... Porque eles quiseram, porque eles fizeram essa tradução em 1950, 1960, e durante 1960 anos foi usado de outro jeito. Aí eles traduzem, estava com Deus com letra maiúscula e era Deus com letra minúscula. Nós temos outra polêmica, você tem polêmica assim, ó, os adventistas. Quando a gente diz assim, em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O adventista traduz assim, em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Muda tudo. Muda a vírgula. Eles colocam a vírgula depois. Aí muda tudo. Porque assim, em verdade vos digo hoje. Essa é uma verdade que eu estou dizendo hoje. Estou dizendo para vocês hoje que um dia você estará com o paraíso. A gente entende não. A gente entende assim, em verdade vos digo. Hoje estarás comigo no paraíso. Porque o adventista advoga a ideia do sono da alma. A gente diz que quando uma pessoa morre já vai para o céu, né? Aí os estudiosos linguistas vão pegar assim, porque vale lembrar que os textos originais não tinham pontuação. Então, os estudiosos vão dizer assim, em nenhum outro lugar Jesus usou a expressão em verdade vos digo hoje. Por que ele usaria esse em verdade aqui e ele ia dizer hoje? E outra coisa, se ele usa o verbo no português, ele não pode dizer em verdade vos digo ontem, nem em verdade vos digo amanhã. Ele tinha que dizer em verdade vos digo hoje. Então seria uma redundância. Então só nesse trecho, então os estudiosos preferem manter em verdade digo hoje. Então, as polêmicas se dão nesse nível, assim. Tá? Bom, vamos passar então aqui para a nossa primeira lição, que a gente fez a introdução do livro. Ó, a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. Nós vamos estudar o Novo Testamento. A história ocidental é dividida em duas partes. A história antes de Cristo e a história depois de Cristo. Como que a gente se relacionou? Como é que Deus se relacionou com o mundo antes? Como é que ele fez isso? Ele fez uma aliança, um pacto, um acordo, né, com os homens. Alguém vai ler para a gente? Alguém já acha esses outros textos que estão embaixo aí? Ou já vai abrindo? Gênesis 15, 18. Nós não vamos ler todos os textos, mas a gente vai ler algum. Gênesis 15, 18. Fazer igual no retiro. Quem achar primeiro pode ler. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Pronto. Era uma aliança. Deus fez uma aliança com Abrão, que depois vai ser chamado de Abraão. Essa aliança foi que formou o povo de Israel. Depois, quando ele veio, no Novo Testamento, ele vai fazer uma nova aliança. Lá no 2 Coríntios 3, 4, inclusive na Santa Ceia a gente fala, né? Essa é a aliança que faz contigo. Pode ler, 2 Coríntios? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos. 3, 4? Pode ler. Tá. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória
o ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Vai até qual? Tá bom aí. Ó, Tá. então veja, Jesus, o apóstolo Paulo vai falar que agora, por intermédio de Cristo, versículo 6, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa que é a base para a gente poder pensar que a antiga aliança é o Velho Testamento e a nova aliança é o Novo Testamento. Por isso é que a Bíblia chama Velho Testamento e Novo Testamento. A Bíblia toda é a história da salvação. O Novo Testamento vai falar dessa segunda parte, dessa segunda época. Deus fez uma aliança com Abraão lá no Velho Testamento, né? Em Gênesis 12, ele vai dizer: eu chamo para que vocês sejam uma bênção por toda a terra, assim, assim, assim. Eu serei vosso Deus. Jeremias vai resumir, né? Vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então, através de Moisés, Deus pegou a aliança que ele fez com Abraão e deu uma organizada. Como é que vai ser isso? Vocês vão obedecer à lei. Então, a aliança que eu fiz com Abraão diz assim: vocês vão seguir o que eu ordeno. Essa é a aliança. Então, o Velho Testamento é um pacto feito nessa condição. Chega um outro momento que Deus vai fazer uma nova aliança. Nessa nova aliança, ele manda um outro libertador muito maior que Moisés. Se o Moisés... E aí é interessante, porque quando a gente vai ver toda a história do Novo Testamento, quando você vai ler os Salmos, por exemplo, o Salmo, de vez em quando, ele vai voltar à história do Êxodo. Porque a história do Êxodo é que vai exemplificar tudo que vai servir depois para o Novo Testamento. Qual é a história do Êxodo? Vocês estavam escravos numa terra distância, eu peguei um libertador, fui lá, libertei vocês e formatei, organizei esse povo. Porque antes vocês eram só uma família. Família de Abraão, depois a família de Isaac, depois a família de Jacó. Agora eu formatei essa aliança com o povo todo em cima da lei. Essa é a base dessa aliança. Vocês estavam no deserto, totalmente dependentes de mim, e esperando a Canaã. Alguns de vocês, inclusive, morrerão antes de chegar na Canaã. Mas a história é que vai se completar com o povo de Israel. Agora, vocês também precisam entender que, se essa aliança está baseada na lei, um dia todas as famílias da terra serão abençoadas. Portanto, a aliança vai deixar de ser uma coisa só para o povo judeu e vai ser uma aliança para todo o mundo. Aí a gente vai entrar na segunda aliança. Ficam lá 400 anos sem texto, esperando a chegada do Messias. Chegou o Messias, foi feita uma nova aliança. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no texto que o Pedro leu, diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Nas devocionais que nós estamos fazendo lá sobre o Espírito, isso aqui é uma coisa interessante. Paulo está dizendo que a primeira aliança, ela foi maravilhosa. Que Moisés tinha tanta intimidade com Deus que o rosto dele brilhava a ponto do povo não suportar. Toda a velha aliança era muito gloriosa, mas ele diz assim: essa nova aliança é muito mais gloriosa. Essa nova aliança é muito mais especial, porque agora o Espírito falava de fora, agora o Espírito fala de dentro.
O Espírito está em nós, o Espírito ministra em nós. Esse é um momento muito mais especial. Então, a gente está agora sob a nova aliança. Então, o que é a nova aliança? Ela é o cumprimento das promessas da velha aliança. Veio um libertador que nos libertou da escravidão, não uma escravidão político-geográfica, mas uma escravidão espiritual. Aquilo era só um tipo, uma representação do que aconteceria na nova aliança. Ler o Novo Testamento significa eu estou lendo a renovação da aliança. Eu nem posso mais manter a velha aliança, nem posso negar a importância dela como sendo uma figura para a nova. Vamos abrir Hebreus, capítulo 8, versículos 8 a 10, quem achar. Pode ler? E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ok. Vamos ler até o 12? Beleza. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ok. Vê, ele está falando que essa nova aliança, ela já estava prevista lá no Velho Testamento. Ler o Novo Testamento é ler sobre essa aliança que já estava prevista lá atrás, que ninguém nem precisa ficar falando sobre ela, porque o Espírito já vai ministrar no coração dos seus filhos o perdão, porque é uma nova aliança. Aquela aliança feita em cima dos sacrifícios da lei, essa nova aliança feita no sacrifício do Cristo. Capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente. Pronto. Acrescentando. O Espírito Santo já colocou no seu coração de crente. Isso está impresso em você. E aí ele falou lá no texto anterior que Deus já perdoou as tuas iniquidades, o pacto já está feito, já está praticado no seu coração, ele não vai precisar ser praticado lá no sacrifício. Versículo 12, 24. Capítulo 12, 24 de Hebreus. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Jesus, então, é o mediador da nova aliança. Na velha aliança, o mediador era a lei, era o sacrifício que o homem ia fazer, através do sacerdote. Agora não vai precisar mais, porque agora a gente já tem o mediador. É ele quem faz isso. Aqui tem uma coisa importante, gente, veja. Em nenhum lugar aparece um papel de Maria. A Igreja Católica dá uma ênfase no papel de Maria, que o Novo Testamento em lugar nenhum cita, fala sobre ele, a não ser o dado histórico lá em Maria, que a Igreja Católica usa como base, esse aqui é o meu filho, faz o que ele manda, e aí as pessoas ficam tentando achar um intermediário. A Bíblia vai dizer que só é um mediador. Lá escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Então, assim, não tem mediação de Maria, não tem mediação de igreja, não tem mediação de pastor,
não tem mediação de ninguém. Jesus é o mediador. Fala, Rai. Então, é tão assim, incompreensível da forma que eles falam. Meu irmão é católico e é carismático, eu acho. Aí eles queriam discutir comigo sobre essa questão de Maria e tal. Aí ele fala assim: o primeiro milagre de Jesus foi Maria que fez. Eu falei: então é de Jesus ou é de Maria? Uhum. Porque ela fala assim: faça tudo que ele te vos mandar, né? Ela só conversa ali com os rapazes, né? Mas eles, na cabeça deles, o milagre foi de Maria. Foi Maria que fez. Então, pronto, olha, em Novo Testamento, em lugar nenhum a gente tem isso, né? Não tem lugar nenhum que diz que Jesus é o mediador. Não tem igreja mediador, não tem pastor, não tem sacrifício do homem. Agora, o mediador é o próprio Cristo. Então, a nova aliança é essa velha aliança agora vivenciada no Cristo. Por isso, todas as vezes que a gente vai ler o Novo Testamento, está claro para nós que a gente lê a partir do Cristo. Agora, a gente consegue ler o Velho Testamento também a partir do Cristo. O judeu não conseguia fazer isso. A gente consegue, porque a gente tem o Novo Testamento. Então, essa é a diferença entre o Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é um cumprimento do Velho e é a completude. É a hora que o Novo Testamento que a Antiga Aliança se complementa. Estudar o Novo Testamento é isso. É estudar a velha aliança, só que agora em Cristo Jesus. Alguma observação, pergunta, colocado? Pastor, então, assim, o judeu, ele só, para ele só existe o Velho Testamento? Só. O judeu não lê Novo Testamento. Uhum. Entendi. Aí é bom a gente lembrar assim, ó, o judeu tinha o Velho Testamento, o cristão acrescentou o Novo Testamento, negando muitas coisas do Velho, por exemplo, o sacrifício não é mais necessário. Aí o muçulmano veio e criou o Alcorão. Ele aceita grandes coisas do Velho Testamento, aceita algumas coisas do Novo Testamento, mas ele fala que a revelação se completou no Alcorão. Aí o judeu fala a mesma coisa. O judeu fala assim: esses cristãos é igual ao muçulmano. Deus deu a Bíblia, que é o Velho Testamento. Aí eles ficam falando que Deus completou aqui. E aí o muçulmano vem e fala que Deus completou aqui. Beleza? Alguma coisa mais? Alguém colocar? Essas curiosidadezinhas a gente vai ajeitando aqui nessa caminhada agora, sobre o Novo Testamento. Mas, no caso, para o judeu, ele pega todo o Velho Testamento que a gente conhece, inclusive os profetas, ou só lá A Torá? a Torá, essas Não. coisas assim? Não, eles pegam todo o Velho Testamento como a gente conhece. Eles só entendem que todo o resto do Velho Testamento é uma interpretação da Torá. Então, que a Torá é muito importante, né? A Torá é fundamental. Aí tudo o que vai acontecer depois é uma interpretação da Torá. Aí, quando os rabinos hoje em dia se tornam especialistas, eles se tornam especialistas em Torá. Mas eles usam todo o Velho Testamento. Feito, irmãos? Oremos, então? Então, muito bem. Vamos orar. Senhor, é bom ao nosso coração parar aqui nesses pouco mais de 50 minutos para estudar essas informações que são simples, que a maioria de nós já sabe, mas que servirão para a gente poder compreender as outras coisas que nós vamos estudar. Então a gente agradece a Ti, porque é o Senhor quem nos dá a oportunidade, é o Senhor quem nos ensinou tudo isso, é a Tua palavra. Nós entendemos que estudar a Tua palavra é interessar-nos pelo Senhor.
porque é a tua palavra. Então a gente vem pedir ajuda tua, pedir que o teu Espírito Santo nos abençoe e pedir que a gente possa caminhar de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Muito obrigado por Jesus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, muito obrigado porque a gente já vive sob a nova aliança. Muito obrigado, porque essa aliança é graciosa conosco. A gente te louva e a gente pede a ajuda tua para viver de modo digno dela. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, povo bom. Grande abraço. Se a gente pudesse dedicar aí na quarta-feira, a gente está junto de novo, tá? Manda o material. Vou mandar. Aí vamos fazer o seguinte. Se alguém quiser que eu mande o material, já manda para mim agora no WhatsApp assim. Eu quero que eu já vou abrir o e-mail aqui e já vou ficar mandando para você. Abraço. Tá. Pastor, mais uma coisa. Pode falar, Cláudio. Pode falar. É só passar na Eu sua vou casa? pedir o Peraí, material. tem mais um falando. Como é que é? Não, tem que... Não. Quem está falando agora? Vanilda, Vanilda. Fala, Vanilda. eu vou participar com vocês. É uma alegria enorme para nós. Uhum, Sempre, viu? sim, glória a Deus. Aí eu vou pedir o material no WhatsApp, tá bom? Tá, eu vou mandar esse resumo para ti. Só manda teu e-mail para mim, porque talvez eu não tenha mais. Ou eu não sei se eu tenho, tá? Mando sim, tá bom. Deus abençoe. Obrigado, Vanilda. Deus te abençoe também. Muito bem-vinda, viu, Vanilda? Sim, graças E o a material Deus. impresso? Como é que é, Cláudio? O material impresso? Então, Tem? você comprou o livro dessa vez, não? Se eu comprei. Então, pega na igreja no domingo. Não esquece, não. Esses domingos a gente tem levado para lá, Perfeito. tá? Oi, Vanildinha, que saudade. Pastor, pega com a Del. Minha amiga Pega com a dele, Del. sei, saudade. Deus abençoe. Amém. Ô, Roque, essa Vanilda aqui, ela é irmã nossa de igreja aqui, da Gileade, mas ela hoje frequenta uma outra comunidade, mas ela é ligada com a gente, ela é família da gente, então por isso está esse chamego com ela aqui, porque ela é muito querida por todos nós aqui. Estou na intercessão, Amém. né? Aqui uma. Na segunda-feira permanece lá, né? Sim. Alguém tem que orar pelos outros, né, Vanessa? Senão o negócio não segura, né? Graças a Deus, né, pastor, que tem. Obrigado, gente. Muito legal. Um abraço para todo mundo. Boa